Já está valendo em São Paulo a lei que proíbe o uso de telefone celular dentro de agências bancárias e caixas eletrônicos. Não se pode mais falar ao telefone nem receber ou enviar mensagens de texto ou voz. A medida pretende proteger o cliente ao evitar o golpe conhecido como saidinha de banco e até sequestros. A lei já é aplicada em outras cidades e capitais como Rio de Janeiro, Curitiba, Belo Horizonte e Salvador. No N-Blogs de hoje, vamos falar sobre a polêmica em torno da lei que respinga sobre a segurança pública e a restrição da liberdade individual. Olá, muito boa tarde a você que acompanha o N-Blogs. Começa agora ao vivo para todo o Brasil e um alô também para quem vê a gente lá no Japão pela Record Internacional. Obrigada pela audiência. A proibição do uso de celulares dentro dos bancos deve ser informada dentro da agência com cartazes. O banco que descumprir pode levar multa entre R$ 2.500 e R$ 5.000 se houver reincidência. Agora é lei. Usar o celular em agências bancárias está proibido na capital paulista. É mais uma medida para tentar evitar crimes conhecidos como saidinha de banco. Não foi difícil encontrar clientes e estabelecimentos desrespeitando a regra logo no primeiro dia. Você sabia que a partir de hoje está proibido usar celular aí em agência, não? Não sabia. O problema é que tem gente que precisa usar o telefone. É comum um office boy, por exemplo, ligar para a empresa. Eles tinham que ver um jeito certo, né, para evitar os assaltos e não prejudicar a gente que está aí dentro trabalhando, né? Alguns aprovaram a lei. Aprovado. Aliás, ninguém deve tirar R$20.000, R$10.000, R$5.000, uma quantidade maior de dinheiro no banco e sair de bobeira. Dá impressão atrás de mim, tem 10 pessoas na fila, eu não sei se um daquele é bandido. A lei foi publicada no Diário Oficial do último sábado, depois de sancionada pelo prefeito Gilberto Kassab. Em caso de descumprimento, os bancos poderão pagar multa de até R$ 2.500, mas pelo menos por enquanto terão tempo para se adaptar. Enquanto o poder público e os bancos tentam inibir os roubos, os crimes continuam acontecendo. Sem grandes dificuldades, ladrões entram nas agências e se comunicam com os comparsas que esperam as vítimas do lado de fora. Até que acho que vai mais ainda, hein, mano? Quanto é ali? 2 horas, que acho que vai mais. E aí, vai esperar? Aham, espera. Vou esperar então, falou. Deixa eu te falar. Oi. É camisa vermelha. Tipo. Quê? Você tá com camisa de botão? Isso. Acho que é a mesma coisa, 2 horas, mano. 2 horas e pouquinho. Então vamos nisso aí. Falou? Falou, tchau. Em grande parte dos casos, não é preciso contato via celular. Basta a observação. Em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, um empresário sacou dinheiro na boca do caixa. Na porta do banco, ladrões ficaram na espreita. Numa rua próxima, ladrões fizeram a abordagem. Assim que nota a ação, o empresário tenta fugir e leva um tiro no abdômen. Foram meses no hospital até se recuperar. Esse tiro acertou no intestino e a bala ficou alojada, ainda está alojada aqui. Antes da proibição do uso de celulares, uma outra lei causou polêmica. Em março deste ano, o governo do estado determinou que biombos fossem instalados nos bancos para impedir a observação. Também não adiantou. Nas ruas, muitos clientes conhecem a solução. O mais eficiente mesmo é uma polícia ostensiva. Bom, para falar sobre essa proibição do uso de celular dentro das agências, eu vou conversar agora com o consultor em segurança Newton Migdal e com o presidente da Comissão de Segurança Pública da OAB, o doutor Arlis Gonçalves Júnior, além do blogueiro convidado de hoje, que é o Marco Antônio Araújo, provocador do portal R7. Obrigada pela presença e bem-vindos ao N-Blogs. Para discutir um assunto que entrou na pauta essa semana passada aqui em São Paulo, passou a vigorar a partir do dia 29 de agosto, a proibição do celular dentro das agências. E a minha pergunta primeira, que eu acho que é uma pergunta óbvia, mas é necessária, é: vai funcionar para a segurança? Vai ajudar na segurança do cliente do banco? Newton. Eu acho que essa lei, ela, talvez como muitas outras vezes, vai ser uma lei que entrou para não pegar. Esse é um problema, também vai perder a credibilidade. Que pode ajudar, pode ser que existem algumas saidinhas de banco que são de pessoas que estão lá dentro e que ligam para quem está fora. Mas existem outras medidas preventivas tão ou mais eficazes que ajudam o cliente, que seria a vítima, a não ser vítima de uma saidinha de banco. Existem medidas preventivas, existem medidas de mudanças de layout dentro das agências que eu acredito que teriam mais efeitos
e não seriam tão controversas como essa lei. É porque tolhe a liberdade de usar o meu aparelho celular dentro de uma agência para falar, às vezes, com o cliente, para pedir o número da conta dele, porque eu preciso fazer um depósito, ou para atender uma ligação de trabalho, Fere o não direito é? de propriedade, né? Fere o direito de propriedade. Porque quando você adquire um bem, você tem o direito de usar, gozar e dispor. E, nesse caso, a prefeitura está cerceando o direito de você usar o celular. No meu entendimento, é inconstitucional, porque esta matéria específica é de competência exclusiva da União. Agora, quem é que vai fiscalizar isso? Olha, toda a lei antifumo pegou porque a fiscalização, na verdade, é do cidadão e a punição em cima do empresário, dono de bar. Sim. É uma transferência absoluta de responsabilidade, quer dizer, se um cidadão mal educado acende um cigarro, o dono do estabelecimento educadamente pede para pagar, ele não apaga, ele é punido. E agora o sistema financeiro, vamos combinar também uma coisa, nenhuma lei funciona dentro do sistema financeiro, isso é uma piada, né? Porque a lei da fila de 10 minutos não pegou até hoje. Essa é uma lei boa para o cliente e que ninguém se preocupa, porque... Mas o banco burla essa lei. Exato. Mas também tem um detalhe, já que todo mundo aqui é a favor, eu vou ter que fazer meu papel. Eu tô só mediando, viu, gente? Deixa eu deixar claro isso aqui. Eu sou há anos, eu sou contra a maneira como todas as leis estão sendo criadas, principalmente na cidade de São Paulo. O prefeito Gilberto Kassab parou de governar e a única coisa que ele faz é proibir. Ele não constrói um corredor de ônibus, só para terminar o raciocínio, ele não constrói um corredor de ônibus. Ele transfere construção de creche para iniciativa privada mediante troca com terrenos que são praças públicas. E o que ele faz? A Lei Cidade Limpa que proíbe. O PSIL, ele apertou o parafuso para proibir. Ele só proíbe, não só ele. Os governantes estão incapazes de cumprir a sua função social e começam a fazer o quê? Paternalismo, fiscalização, punição e o detalhe, muita gente gosta. Porque a figura do pai freudiana, né, desculpa, o pedantismo, né, funciona muito bem na política. Porque a gente fica falando de liberdades individuais aqui, mas eu sou um fumante, certo? Eu sou uma minoria e eu acho a lei antifumo, por exemplo, um abuso, uma ofensa ao direito de iniciativa privada, como o senhor estava colocando agora, e a de propriedade, porque eu não posso... Senão a discussão fica muito fácil, porque o celular é uma bobagem tão grande. Não, tudo bem. Eu quero encontrar alguém que defenda isso. Agora eu quero entender uma coisa. Você, como fumante, como parte da minoria, tem olhos sobre você fiscalizando que são outros cidadãos da cidade que não fumam, que se incomodam, que não querem, aproveitando-se dessa determinação de que não se fuma em lugar fechado, também fiscaliza. A minha pergunta sobre essa questão do banco é quem vai fiscalizar isso? É o vigia do banco? Ninguém. É o vigia do banco que vai fiscalizar? O vigia do banco que não tá poderia dizendo? fiscalizar isso. Porque o vigia do banco, a função dele é fazer a segurança da instituição bancária. Depois a gente pode discutir se é certo ter um vigia dentro do banco, ter armado, é outro departamento. Mas se eu vou imputar para o vigia a função de fiscalizar se alguém está usando o celular, então se eu sou uma quadrilha um pouco mais inteligente, eu vou colocar 4 ou 5 pessoas que não têm nenhuma passagem criminal para entrar no banco falando celular, vou tirar a atenção do vigia e depois entra o bandido para fazer o assalto, por exemplo. Então, o vigia não pode ser a pessoa responsável pela fiscalização dessa lei. Ele, por princípio, não pode ser ele. Eu li na internet que eram 700 fiscais da Prefeitura de São Paulo que fariam isso. Mas para cobrir toda a capital paulista, todas as agências bancárias... Existe um outro problema. Então, os bancos estão sendo assaltados e vamos fazer essa lei. Então, amanhã, vamos fazer uma analogia. Essa lei não tem a ver com assalto a banco. O shopping, não o assalto, a saidinha. Né? A saidinha tem assalto ao cliente na saída do banco. Então, vamos supor que amanhã começa a ter saidinha na saída dos shoppings. Então, vai ser proibido o celular dentro do shopping. Que é a mesma coisa. Mas só pode, eu acho que celular só pode ser permitido o uso dentro de presídios. Certo? Como acontece hoje. Ele veio afiado hoje, gente. Marco Antônio está afiado. E outro, só um detalhe, o golpe da saidinha já existia antes da invenção do celular. Com certeza. Existem outras formas de se comunicar, que o celular é uma ferramenta... As agências são todas de vidro. Você não precisa do celular para indicar que alguém saiu com dinheiro. Isso é um absurdo. Olha, gente, a lei que restringe a comunicação dos clientes nas agências, que é o que a gente está falando aqui, também já está valendo para outros estados do Brasil. Vamos dar uma olhada. Leis semelhantes a essa já estão valendo em Curitiba, Belo Horizonte, Salvador e cidades do interior de São Paulo.
Em João Pessoa, na Paraíba, um balanço divulgado pela polícia revelou que o número de assaltos nas saídas de bancos diminuiu 90%. Já no Rio de Janeiro, onde o celular também não pode ser usado, a realidade parece ser bem diferente. A equipe da TV Record flagrou a total falta de fiscalização nas agências da capital fluminense. Uma produtora entra na agência, fala despreocupadamente ao telefone e não é abordada por ninguém. Poderia estar aqui passando informação para qualquer pessoa. Estou indo para a fila do caixa eletrônico, acompanhando e ninguém veio me abordar. Ninguém falou nada. Quando um cliente entra na agência, ele não é obrigado a deixar o celular com ninguém. E aí fica a dúvida. Quem fiscaliza se ele vai ou não usar o telefone? É o próprio banco ou a prefeitura? Em nota, a Federação Brasileira de Bancos diz que é favorável à lei, mas ressalta que as instituições não têm poder legal de polícia para proibir ou para apreender um celular de alguém que esteja dentro de uma agência. O texto diz ainda que é fundamental promover ações conjuntas, devendo a questão ser tratada como segurança pública. E finaliza que os bancos devem esclarecer seus clientes para não usar o celular dentro das agências por meio de cartazes. Pois é, no Rio, Curitiba, Salvador, já tem essa lei dentro dos bancos onde não pode usar o telefone celular. Agora, o que motivou isso de fato? Porque se a gente sabe, como o Marco Antônio já falou, que claro que a saidinha existe há muito mais tempo do que Antes o celular, né? Então, Tá aí. o que motivou? Não que motivou, mas, por exemplo, a maioria das saidinhas podem ser evitadas. Por que ocorre? Muitas vezes a pessoa é dona de uma empresa e ela manda a mesma pessoa todo dia 5 ou todo dia 10 fazer um saque de 10 mil reais na mesma agência, a mesma pessoa, todas as vezes no mesmo dia. Então, quem sabe dessa informação? Um monte de funcionários da própria empresa, todos os funcionários do próprio banco, o vigia do banco que vê esse cara uma vez por mês indo lá sacar 10 mil reais, ou os próprios funcionários, ou o próprio caixa, ou os funcionários dele, ou a mesma coisa, vale às vezes para funcionários residenciais ou o que for. Então, o que a pessoa tem que fazer? Não precisa sempre a mesma pessoa no banco sacar. Não precisa ir sempre no mesmo dia. Hoje em dia, todos os bancos estão interligados. Você não precisa ir numa agência sacar 10 mil. Você pode ir em uma outra agência sacar 2, ir numa outra sacar 2. Isso se você precisar de dinheiro. Primeiro tem que se evitar isso. Outra coisa, só que tem medidas preventivas. Claro. Tem outra coisa. Hoje, em qualquer banco que o senhor for, primeiro, qualquer pessoa na fila tem acesso ao que o senhor está fazendo no caixa. Segundo, todo saque acima de 5 mil, você tem que se dirigir à tesouraria, que é uma porta ao lado. Até cego ver que você sacou dinheiro ali. Foi pra lá, sabe que tá saindo é só escutar bater a porta. Não precisa nem estar de frente olhando. Se a pessoa saiu daquela determinada sala, é porque ela sacou acima de 5 mil. Uhum. Então, e a hora que ela vai para a rua... Então, a responsabilidade da maioria desses assaltos, no meu entendimento, é do banco. O banco deveria, como o doutor disse, mudar o layout de agência, porque você não vê esse tipo de situação em Banco Prime, em outros tipos de banco, Personalité. Por quê? Porque a pessoa que está esperando para ser atendida, ela não tem a visão do caixa. É só você adaptar isso para as agências de grande volume. E você vai evitar bruscamente esse tipo de ocorrência. Mas os bancos eles têm lucro só de trilhões de reais por ano. Eles não têm dinheiro para investir nesse tipo de melhoria. Está sendo muito duro com o sistema bancário. É verdade. O Itaú, no primeiro semestre desse ano, trilhões. 7,1 bilhões. Banco do Brasil, 6,2 bilhões. Bradesco, 5,4 bilhões. E por aí afora. Uma das sugestões foi que os atendimentos, os caixas, fossem individualizados. Dividido por baias, por biombos, pelo que for. Então, que um outro cliente não vê o que ele está sacando. Aí a gente vai diminuir muito a probabilidade. Ou quem que precisaria ser monitorado aí seria o próprio caixa, que sabe quanto que o cara está sacando. Mas se eu colocar biombo, aquelas câmeras de segurança pegam? Você pode colocar uma câmera em cima, você pode fazer com que o vigilante consiga ver isso através de espelhos. Existem outras maneiras. E aí sim você pode monitorar o caixa, que ele não possa, porque ele, sabendo que alguém sacou, ele também teria a possibilidade de ligar para alguém ou de mandar um torpedo ou de alguma coisa, mas você vai diminuindo muito a probabilidade. Então, o banco tem como diminuir essa chance e o próprio cliente também tem como diminuir, tá? Porque se você ficar na porta de um banco, você vai ver um monte de gente saindo do banco contando dinheiro.
São coisas absurdas, né? Então, as pessoas estão pedindo. Então, teve um banco que colocou um biombo de vidro. Esse negócio de contar dinheiro é coisa de pobre. O cidadão entrou atrás do biombo, foi lá no caixa, sacou, saiu do biombo contando dinheiro no meio da agência. Então, mas Então, aí que tá. é uma questão de orientação também. E é uma né? questão de cada um zelar pela própria segurança. Agora, Exato. não dá para negar que existe medo, sim, Não. de sair da agência com dinheiro no que bolso. existem também os casos de saidinhas, de que foi alguém que estava lá dentro que acabou ligando para alguém, existe, mas isso vai existir em qualquer lugar e não tem. Então, imagina também para a lei funcionar, você está dentro do banco e você vai demorar lá 40 minutos porque não estão cumprindo a lei dos 10 minutos. Sim. Você vai ficar lá mais tempo. E você precisa se comunicar com alguém. Ou você chegou e caiu o sistema no banco. Quantas vezes não acontece? Ou você precisa ligar para saber o que eu faço. O banco teria que disponibilizar telefone para todos os clientes o tempo todo, por exemplo. Fica muito inviável. É uma lei que vai ser difícil de ser executada. Tem até aqui um dado da FEBRABAN, que é a Federação Brasileira dos Bancos, que depois dessa mudança se afirmou favorável, porém alerta que não é suficiente para coibir a criminalidade, né? Então, assim, ela tá falando isso para quem? Mas os bancos são favoráveis exatamente porque é um grande problema para eles o funcionário fazer essa comunicação. Com essa lei, eles estão proibindo os funcionários de usar celular dentro do banco. Os funcionários? Os funcionários. Tudo bem. Então, para eles, a parte deles está resolvida. E essa medida não tem custo Agora eu para entendi eles. quem que apoiou isso aí. Agora essa medida não tem custo. Vamos Agora, nos bancos, quando é verdade. surgiu uma ideia de Sério. fazer biombos, aí os bancos Aí estão tem pensando, custo, né? eu tenho 1.252 agências no Brasil, eu vou ter que gastar X mil reais por agência, eu vou gastar milhões de reais, então eu não quero. Agora, e aquela questão que levantou-se também, vem se falando essa semana toda, depois dessa mudança, de, isso pode até ser uma ilusão, mas de você tirar totalmente o valor cobrado pelos DOCs e pelos TEDs, que são aquelas transações que você faz pela internet, né? Tem banco que cobra 8, tem banco que cobra 14, depende do valor, depende do tipo de cliente. Você democratizar, digamos, não cobrar pela transferência, ou cobrar um valor muito pequeno pela transferência, pode diminuir os assaltos, a criminalidade na região dos bancos, das agências, na parte física? Não acredito. Não, porque vai existem continuar o dinheiro determinadas físico, né? situações em que você precisa de espécie. E você vai ter que ir até o banco, sacar o dinheiro para Suborno, fazer por exemplo, esse como é que as tipo pessoas de subornam no recolhimento. Brasil? Com malas de dinheiro, quer dizer, a pessoa tem que ir Eu no não tô banco. eu não estou nem indo para o suborno. Não vai fazer a transferência via DOC, né? Eu estou falando Tem de que ser coisa, espécie. estou falando de coisa lícita. Se você tiver que fazer, por exemplo, um depósito judicial ou recolher uma custa em espécie, não tem como você Depois fazer em reclamam cheque. que as pessoas escondem dinheiro dentro de cueca. Né? Sabe? É um medo Mas da isso é criminalidade. especialidade de outra área da população. É que eu acho que seria assim, né? Tem muita gente que economiza mesmo na hora de fazer a transferência, né? Não vou gastar R$8, 14, Não, eu sou a 15. favor de que abaixem ou que tirem essas taxas, com certeza. Mas você recebe um pagamento em dinheiro ou um cheque, porque o seu cliente não te paga via transferência, e você tem que ir até o banco fazer esse depósito. Você não fica com o cheque embaixo do colchão, isso não existe. Vai usar como esse dinheiro? Né? Agora, a questão é justamente essa. Como que você coíbe a criminalidade? É com polícia na rua ou é responsabilidade do banco? Também, eu acho que botar também segurança dentro do existe banco? uma falha muito grande na questão do policiamento ostensivo nas áreas do entorno de agência bancária. Porque nós vemos situações onde nós temos viaturas da polícia próxima a assalto e os policiais estão olhando para cima, estão chupando sorvete e não estão fazendo o que efetivamente eles deveriam fazer. Então, a Polícia Militar precisa também fazer o mapeamento dessas situações e melhorar o policiamento ostensivo da Polícia Militar. Mas porque é obrigação constitucional deles. A criminalidade está conectada e não é só por causa do celular que eles estão tão especializados. Existem outras formas. Quer ver outro exemplo de transferência de responsabilidade? A tinta no dinheiro do caixa automático transfere para um inocente que eventualmente recebeu uma nota a responsabilidade do prejuízo. Outro absurdo. E o prejuízo. Né? O sistema financeiro nesse país aqui é uma vergonha. Eles têm esses lucros todos que a gente citou agora e não gastam um centavo. Eu diria que o Estado é uma vergonha que deixa o sistema financeiro fazer o que faz. Sou obrigado a concordar. Hoje falando sobre a proibição dos celulares dentro das agências bancárias, conversando com o consultor em segurança Newton Migdal, o doutor Arlis Gonçalves Júnior, que é presidente da Comissão de Segurança Pública da OAB, e o blogueiro convidado de hoje, que é o Marco Antônio Araújo, provocador do Portal R7. Além dessa questão de não poder usar o telefone agora, se vai pegar, se não vai pegar, quem que vai
impedir ou não, existe dentro da lei uma determinação de multa caso haja o descumprimento da lei. De R$ 2.500 e até de R$ 5.000 para caso de reincidência. Eu estou falando desse valor aqui para São Paulo. Quem é que paga essa multa? É o banco? É o banco, mas primeiro precisa regulamentar e eu duvido que isso aconteça. Como regulamentar? Existe um decreto regulamentar que tem que ser feito pelo Executivo para que possa estabelecer as formas e destinação, quem é que vai fiscalizar, para onde vai esse dinheiro, tem que regulamentar. Agora eu quero ver se quem está lá usando o celular também pode ser vítima de multa. Isso pode acontecer? A lei não fala sobre isso. Né? A gente não acredita muito, porque é a mesma coisa que a gente estava conversando com o doutor, o pedestre ele poderia ser multado se ele não está atravessando na faixa de pedestre, mas isso não acaba acontecendo. No caso do cigarro, o fumante não é multado, é o estabelecimento, então a gente acredita que não vai ser quem está falando no celular. Por isso que eu volto ao início o que eu falei no início do programa. O que interessa, na verdade, é o cidadão observar, tirando as polêmicas eventuais, eu não gosto de cigarro, não pode beber, é prestar atenção que o Estado, e não é só no Brasil, não, hoje legislar é só proibir, administrar é só proibir. Parou, porque é uma crise econômica, é uma crise mundial, e o que os governantes fazem? Eles criam leis e leis e leis, só cerceando, e leis sobrepostas, porque já existia a lei contra o cigarro, já existia a lei que proibia beber e dirigir. Já existia... A Lei Cidade Limpa, por exemplo, já existia uma legislação caudalosa sobre o uso de placas. O Kassab é o grande cara nesse ponto. Ele realmente é um gênio. O doutor Arles estava gesticulando, acho que ele queria comentar alguma coisa que o Marco está falando. Eu acredito no seguinte, hoje o Estado transfere a sua responsabilidade que é intransferível. Na realidade, o Estado ele tem obrigações que são deles, ele não pode transferir, infelizmente ele transfere isso para o particular, ele transfere isso para as empresas, o que eu entendo que é um perfeito absurdo, mas é o que a gente tem visto hoje. Perfeito absurdo, concordo. Agora, vamos para a gente encerrar, para a gente falar sobre a questão da saída do banco. Qual que é a postura que o cliente tem que ter, independente de poder usar celular, não poder usar celular, qual que é a postura que tem? O cliente deve evitar ao máximo sacar grandes quantias. Se ele necessitar, ele tem que evitar ao máximo rotina. Ele tem que evitar ao máximo que essa informação, muitas pessoas saibam dessa informação. Então, se for uma empresa, se for uma pessoa física, ninguém precisa saber que ele vai sacar, que dia que ele vai sacar e aonde ele vai sacar. Ele pode variar os locais, pode variar as quantias. Esse é um procedimento. O outro procedimento, o banco deveria se preocupar um pouco mais em fazer com que essa operação não seja visível a outros clientes e não seja visível, em muitos casos, a quem está fora do banco. O banco não devia expor o seu cliente, né? Porque muitas vezes, de fora, dá para se perceber quem está sacando, porque é tudo de vidro. Poderia ser um vidro jateado, por exemplo, que ninguém veria o que está acontecendo dentro. Então, existem medidas preventivas... Mas aí é um problema, doutor. Não vê também porque ajuda. Se for todo de vidro, aí o banco corre o risco do assalto. Que só não fechado, se veja a área de caixa, a área de saque. O banco está preocupado, na realidade, em ele não ser roubado. O cliente pegar o dinheiro, ficar exposto e ser roubado na rua é problema do cliente. O Uniblog de hoje estava falando sobre a questão do celular dentro das agências, sobre segurança pública e liberdade, a restrição da liberdade individual. Infelizmente, o tempo terminou. Agradeço a participação do Newton Migdal. Obrigada pela presença. Muito obrigado. O doutor Arles Gonçalves Júnior, muito obrigado também por ter vindo hoje. Eu que agradeço. Uma boa tarde a todos. E Marco Antônio, mais uma vez, obrigada pela presença e pelas provocações. Valeu. E se você quiser rever o programa, acesse o portal R7 no site r7.com/Record News. Amanhã vamos falar sobre a qualidade de ensino no Brasil. Mande e-mail para NBlogs ou dê a sugestão via Twitter no @NBlogsTV. Eu te espero às 14h. Obrigada pela companhia. Tchau.